Hoje nós vamos começar um quadro novo aqui no nosso canal, que é o Nutri Reagindo. Isso mesmo, nós vamos colocar entrevistas, vídeos que estejam associados com alimentação e nutrição e vamos comentar se aqueles tópicos, se aquele assunto converge, não converge, enfim, nós vamos reagir, combinado? E dando início aí à nossa série de vídeos, vamos começar com uma entrevista do Dr. Samuel Dali, concedido no domingo, há 6 dias atrás, que eu estou gravando hoje, a jornalista Leda Nagri, ok? E vamos lá, começando pelo tópico da entrevista, que é o seguinte: alimentação é o assunto do Dr. Samuel Dali. Primeiro ponto, a alimentação não é assunto para nenhum doutor. A gente sabe que a alimentação, quem é apto, quem realmente tem domínio do assunto, quem estudou no mínimo 5 anos para falar sobre alimentação e, consequentemente, nutrição, é o profissional nutricionista. Então, eu observo que existe uma crescente no mercado de doutores que estão aí assumindo ou colocando a pauta da alimentação como foco. Então fica aqui meu questionamento sobre o título do vídeo e desde já ressalto que a alimentação é assunto para nutricionista, ok? Então, primeira observação. Bem, eu vou falar sobre os 20 primeiros minutos dessa entrevista. Essa entrevista tem 1 hora e 17 minutos. Então, nós podemos, caso você se interesse, fazer em tópicos, fazer outros vídeos com as demais partes da entrevista, para não ficar extenso, para não ficar cansativo, ok? Então, vamos lá, começando aqui o vídeo. As questões de mitos e verdades nessa área, que é uma área tão movimentada, né? Uma área que a gente gosta tanto de falar e nem sempre de cumprir. Leda faz uma observação importante, que a alimentação é um tópico que muitas vezes a gente gosta de ouvir, mas nem tanto de praticar. E é uma verdade. A gente observa uma crescente e uma busca por saber mais sobre a alimentação. Mas será que esse saber tem contribuído para o fazer? Fica aí essa observação importante. Não. Existe só um tipo de carboidrato? Não. Mas então, o mais gostoso é o mais perigoso. Ah, pois é, mas aí... O tópico da entrevista é a questão do carboidrato. Então, a gente observa que ainda existe esse conflito sobre qual tipo de carboidrato. Carboidrato é ou não vilão? E a gente sabe que carboidrato não é vilão, carboidrato é fundamental na nossa alimentação e para a nossa saúde. Não é à toa que várias vias metabólicas transformam outros substratos, por exemplo, aminoácidos e gordura, em glicose. No mínimo, esse corpo precisa de glicose, certo? Então, nós observamos aí o primeiro questionamento sobre carboidrato. Causador de toda essa onda de doença que a gente vive no mundo hoje. Ele é o causador do diabetes, do Alzheimer. Então ele começa falando do carboidrato simples, que é o principal causador das doenças atuais. Bem, eu diria que o excesso do carboidrato simples junto com a alimentação desregrada. Muitas vezes a gente foca no excluir, no tirar e não foca no incluir. Então as pessoas comem geralmente muito carboidrato simples e têm uma alimentação pobre do ponto de vista nutricional. Então não tem fruta suficiente, não tem verdura, então é muito pão, muita bolacha, ou seja, excesso do carboidrato simples. Mas e o carboidrato bom? Aquele carboidrato... Aí vemos outra definição bem típica. Carboidrato bom e carboidrato ruim. Não existe essa questão de bom e ruim. Existe quando
como e quem está consumindo, tá? Então, não existe alimento bom e alimento ruim, não existe mocinho, não existe vilão. Existe os excessos. Para conversão em energia, e claro, não é a única fonte de energia, mas é uma boa fonte de energia, né? Aquele carboidrato que o arroz integral, o arroz negro, a gente chama... Bem, aí o doutor fala como é a rotina da alimentação dele, conforme a Leda questionou. Todo gordo quer um milagre, né? Emagrecer com milagre. Eu não sou diferente. Então, de vez em quando alguém fala, por que você não toma água com limão? No outro dia eu vi um meme muito divertido que dizia: água com limão emagrece desde que o limoeiro esteja a 20 quilômetros de você. O que faria todo sentido, né? Você vai buscar o limão e volta, já emagreceu. Então não é o limão. Mas você recomenda água com limão? Você recomenda o que para a vida saudável, além de não comer proteína animal? Leda, é que aí é que tá, né? Como você falou, não só de obeso, mas quando você fala em vida saudável, as pessoas elas querem que o médico fale assim, ó, tem uma receita mágica, né? Como talvez essa, acorde de manhã e tome água com limão. Será que isso vai trazer saúde para a tua vida? Chegamos no tópico das fórmulas mágicas e realmente isso é uma verdade. As pessoas tendem a querer fórmulas mágicas, então água com limão para emagrecer e outros pontos, certo? Eu sou suspeito para falar porque eu sou vegano, né? Então, vegano? Eu sou vegano há 6 anos e meio, né? Aí quando você fala em ser vegano, logo olham para você e falam, mas como é que você não é gordo? Segundo ponto que eu vou falar aqui é que quando ele fala sobre vegano é gordo, estigma de que vegano é gordo. Sinceramente, esse não é o maior estigma do vegano. Pelo contrário, quando você pensa aí em vegano, você pensa em como é esse indivíduo. Geralmente a gente pensa no vegano como um indivíduo saudável, um indivíduo que gosta da natureza, que defende a natureza. A gente vê o vegano geralmente como natureba. Esse é o estereótipo associado a um vegano e que muitas vezes não converge, porque tem muitos veganos que comem mal. Sim, você pode ser um vegano e comer muito produto industrializado, muito carboidrato simples e não ter uma alimentação saudável, certo? Terceiro ponto é a questão da proteína, do whey. Então, que gerou aí uma certa falha de entendimento, que Leda perguntou se ele fazia uso da proteína como whey. Também eu tomo um pó, né, proteico, que é uma proteína do arroz e da ervilha junto, né, que é uma proteína vegetal, suplemento com esses produtos aí. Tipo whey? O whey eu não tomo porque o whey vem do leite de vaca, né? Eu não consumo nenhum alimento, para não ser hipócrita. Não, sim, mas é tipo aqueles potes de whey, né? Isso, exatamente. Só que a composição é ervilha e tal, mas é aquele potão lá. Daquele potão que você pega aquele medidor que vem, né? Isso. Você bate com água? Com água. Água de coco. O whey é a proteína do leite, né? Então, e existe proteínas vegetais. Então, a proteína de ervilha está sendo bem utilizada. E existe suplementos proteicos vegetais, tá? Para os veganos também é importante a gente falar, certo? Por falar também em vegano, que foi um tópico bem frequente nesse vídeo, até os 20 minutos, que é o que a gente está abordando, é a questão das deficiências. Porque dizem que os veganos têm algumas deficiências. Eu não sei se de ferro ou de vitamina B. Tem alguma coisa aí que você tem que repor, não tem? Sim. Porque temos, por exemplo, hoje em dia, você encontra uma pessoa que fez bariátrica e ela faz uma queixa de quem... Ela tem, sei lá, 37 anos e ela faz uma queixa de uma mulher de 70. Tipo, meu cabelo está caindo, entendeu?
Sim. As queixas hoje em dia já não são mais da faixa etária tão claras, né? Estou na terceira idade, logo meu cabelo cai. Às vezes você fez uma bariátrica com 30 e teu cabelo está caindo, entendeu? Então acho que os veganos também devem ter uma deficiência, né? Porque não é... alguma coisa tem na proteína animal, né? Que não tem na proteína vegetal, né? A maior deficiência que é associada à escolha do veganismo é justamente o que você falou, ferro e vitamina B12, tá? Então aqui houve um esclarecimento sobre a vitamina B12. Contudo, é importante a gente frisar que não é só a B12 que o vegano deve ter uma avaliação, ou seja, deve se observar no vegano. A gente sabe que a taurina, que é um aminoácido, está só presente nos produtos animais, ok? Então é importante. E também a gente sabe, óbvio, que não só o vegano pode ter carência de B12. A B12 é uma vitamina que é absorvida no meio ácido, no estômago. Então, se você não tem uma acidez adequada nesse estômago, você não vai ter, obviamente, uma absorção dessa B12. Então, pacientes bariátricos que têm deficiência de B12, pacientes que fazem uso de inibidores de bombas de prótons, tá? Que tem gastrite, que toma esse tipo de medicação. Também é importante observar nos idosos que com a idade passa a ter baixa produção do ácido clorídrico. Então é importante observar todo esse contexto. Como está a tua digestão? Como está esse estômago? Porque não é só comer, é digerir e é absorver para a gente ter maior disponibilidade desses nutrientes, certo? Mas é umas coisas que todo mundo quer. Por exemplo, todo mundo quer e numa certa idade, a partir de uma certa idade, é mais ou menos fatal, que você cai o seu cabelo, cai muito o cabelo. Ao mesmo tempo, você tem uma perda grande de colágeno. E isso tem como reverter? Quer dizer, tem como, através da alimentação, você melhorar essas questões? Então, o problema todo é que nós, seres humanos, estamos vivenciando uma experiência nova, que é aumento da expectativa de vida. Estamos vivendo muito mais do que vivíamos até 1930. Se você avaliar, por exemplo, vamos falar de mulheres, né? As mulheres até 1930, 1940, elas tinham uma estimativa de vida que era morrer mais ou menos na idade da menopausa. Então, elas não sabiam o que eram as doenças provocadas pela falta de hormônio, né? Porque quando você entra na menopausa, você aumenta o risco de infarto, você aumenta o risco da osteopenia, da osteoporose, da sarcopenia, de tudo isso, da perda de colágeno, como você está falando. E hoje a gente está vivenciando, então, um momento da história humana onde a mulher está vivendo, em média, 1/3 da sua vida. Cortou. Então, o que a gente sabe que a alimentação consegue fazer? A alimentação, ela não vai impedir que você envelheça. Ela vai fazer com que essa queda, essa lomba abaixo, você desça com o freio de mão puxado, né? Você não precisa deixar que o tempo seja implacável. Então, a alimentação impacta diretamente na velocidade do envelhecimento, mas não dá para falar dela sozinha, né? Porque dos aspectos que você me trouxe aí, você comentou de colágeno e tal, o exercício físico é quem vai estar intimamente associado a uma boa alimentação para evitar essa velocidade desenfreada, entende? Chegamos no tópico envelhecimento. Claro que as pessoas ainda têm o estereótipo de que envelhecer é você ser limitado, você tem aquele estereótipo do idoso, frágil, debilitado, e a gente sabe que o envelhecimento pode sim ser diferente. Você ter qualidade de vida, você ter locomoção, você ter disposição. Para isso é importante ter um preparo, né? Fazer escolhas prévias para promover
nesse indivíduo um envelhecimento saudável. Então a gente fala de colágeno, né, que ele cita aqui sobre o colágeno, sobre queda de cabelo. Então são fatores que vão acontecendo fisiologicamente, mas que podem sim ter uma intervenção e um tratamento para prevenção. Inclusive um tratamento, como ele falou aqui, hormonal. Muitas vezes é importante uma reposição hormonal. Então, vamos parar com esse estereótipo de que envelhecer é ser o velhinho gagá, frágil, debilitado, tá bem? Bem, e aí nós concluímos o nosso vídeo, esses 20 minutos. Espero que você tenha gostado desse Reagindo com a Nutri. E a gente pode fazer outros vídeos. Deixa aqui embaixo qual o vídeo que você deseja. Se você quer ver a continuação desse vídeo, também deixa aqui embaixo, porque vai ser bem legal ter a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir ou não curtir e compartilhar. Beijos, tchau, tchau!